Até agora entendemos como as forças econômicas formam as crises, o período de formação dessas crises, entendemos um pouco sobre o PIB do Brasil, como ele é formado e a influência que ele sofre por essas forças econômicas. Mas agora um ponto bastante interessante, vamos buscar entender como é empreender no Brasil. Vamos ao vídeo. No Brasil, de cada 10 empresários que nós possamos conversar, 10 vão falar que a burocracia é muito grande, que existe uma alta taxa tributária, as leis trabalhistas são muito pesadas, porém poucos se atêm à questão de fraudes, pouquíssimos se atêm à questão de fraudes. Se preocupam bastante, que é realmente um fator a se preocupar, a burocracia, a taxa tributária é muito grande, as leis trabalhistas são muito pesadas, mas as fraudes, a maioria dos empresários, infelizmente, eles não estão tão atentos quanto deveriam. Pois o principal objetivo, qual é o principal objetivo de 100% dos empresários? Quase 100% dos empresários? Aumentar o faturamento. Bem, o empresário, ele pensa sempre em estar faturando cada vez mais. Está buscando cada vez aumentar a sua capacidade de vender, de produzir mais serviços. Isso aí é importante, claro. Pois sem venda, sem produção de serviço, não existe empresa. A empresa vai fechar, pois os custos são muito altos, a taxa tributária, as leis trabalhistas são pesadas, a burocracia também é pesada, é muito pesada. Então precisamos realmente faturar. Como estávamos falando no slide anterior, a maioria das empresas busca cada vez ter mais clientes. Imaginem como seria sempre bom ter um estádio de futebol sempre lotado, um faturamento sempre alto, mas não é essa a realidade. Existem as sazonalidades, os altos e baixos, como nós conversamos nos slides anteriores. É importante que o empresário ele tenha atenção quanto à capacidade que sua empresa tem de atender aquela determinada quantidade de clientes, não superdimensionar nem subdimensionar a sua capacidade, mas ter noção do que a quantidade de clientes e serviços ele pode atender. Não adianta o empresário só buscar cada vez mais clientes e não se preocupar com a qualidade do serviço que está sendo prestado e principalmente não se preocupar com a questão de fraude e a segurança que a empresa precisa ter em relação à análise de informações, não só internas, mas também externas. Um pecado muito grande da maioria dos empresários é que eles só se preocupam com a vida interna da empresa. Poucos sabem explicar, sabem conversar ou têm a noção sobre a questão da sazonalidade, como essas forças externas, como por exemplo as forças econômicas, influenciam no seu negócio. Ele não enxerga de forma tão precisa como ele se proteger de momentos como esse. Por isso que é importante entender fatores como, por exemplo, a formação do lucro, como o empresário calcula o preço do serviço e preço das suas mercadorias, como ele entende a formação desse lucro, e sobre a liquidez, sobre o endividamento, as fraudes, que são fatores muito importantes que são denegadas pela maioria dos empresários. E quanto aos riscos políticos, os riscos econômicos que nós observamos até agora, são fatores que são muito mais complexos, muito mais necessários, tempo de análise, são tão importantes na gestão, no controle das empresas, que quando a chuva vier, você vai estar preparado, você vai estar com sua empresa de uma forma sólida, capaz de enfrentar grandes tempestades, bem como atender o princípio da continuidade, que é o princípio contábil que pressupõe que a empresa terá uma duração indeterminada. Então, quanto mais forte, melhor gerida a empresa, mais informações técnicas e gerenciais ela possua, maior capacidade dela enfrentar qualquer tipo de crise. E isso eu posso falar por experiência própria, pois diante dessa crise absurda que nós estamos vivendo, que na verdade é o início dela ainda, graças a Deus, minha empresa ela está sólida, está bem, temos tecnologia, pessoal treinado para enfrentar esse momento, baseado em algumas técnicas e conhecimentos que nós vamos abordar um pouco mais na frente.
Até o momento, nós abordamos situações econômicas, situações onde nós podemos analisar o PIB, a formação do PIB, possíveis crises que estão por chegar, crises que nós já vivemos, mas existe um fator que nós precisamos ter consciência, que é o nosso papel. Por muitas vezes, ouço empresários falar, trabalho, trabalho e não vejo dinheiro. É muito comum, é tão comum isso que já se torna até um jargão. Quando eu começo a conversar com algum empresário, eu já espero o momento que ele vai falar essa frase. Mas de quem é a culpa dele trabalhar, trabalhar e não ver o dinheiro? Única e exclusivamente dele. Uma pergunta que eu faço. Você é empreendedor? E faço a vocês, meus amigos também que estão acompanhando o vídeo. Você é empreendedor ou você é empresário? Ou você não é nenhum dos dois? É apenas um proprietário de CNPJ. O empreendedor, poucas pessoas são. Empresários algum, mas proprietário de CNPJ é o que mais existe no mercado. Empreendedor é aquela pessoa que descobre uma forma para resolver um problema, uma forma melhor do que já existe para a resolução de determinado problema. O empresário, ele ainda tem algum conceito gerencial, algum conceito antifraude, algum conceito em que ele busca se proteger, busca entender um pouco mais da empresa e não somente produzir. O empresário não só produz, o empresário ele gera, administra, ele mede. Agora, o que mais tem proprietário do CNPJ? Uma pessoa que tem habilidade para desenvolver determinada tarefa, precisa se formalizar, então abre um CNPJ. A maioria das pessoas no Brasil tem essa rotina. Em muitos casos, as pessoas trabalham em alguma empresa, é demitido, então abre um CNPJ, formaliza um CNPJ, aí acha que é empresário. Por isso que as empresas não dão certo. Não generalizando, mas a grande maioria não passa de 5 anos. E como o Brasil é um país que existe muitas crises, baseado em tudo aquilo que nós falamos sobre a questão da concessão de crédito, o prazo médio de uma empresa viver no país é de 5 anos, porque justamente casa com a curva das crises que são formadas pela concessão de crédito. As empresas não têm critério de formação de riqueza, e sim apenas geração de receita. Esse é o principal fator o que faz com que o nosso PIB, em relação ao PIB mundial, seja pequeno. Apesar de sermos a nona economia do mundo, mas o nosso PIB ainda é pequeno comparado com outros países. Realmente, empreender no Brasil não é fácil. Precisamos entender o que nós somos. Empresários, empreendedores ou apenas um proprietário de CNPJ. No próximo vídeo, vamos entender um pouco mais como alguns empresários pensam e algumas ferramentas que podem estar trazendo proteção patrimonial para os empresários em tempos de crise. Vamos ao vídeo.